Tá? Vai estar. Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2014. Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos aqui presentes com o colunista Jeff Thomas, escritor. Corta. Escritor. De novo. Fala que depois... Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2014. Copacabana. Estamos aqui com Jeff Thomas, colunista e escritor. Fale sobre sua atuação como colunista social, Jeff. Eu comecei nos anos 50, ou seja, mais ou menos na metade dos anos 50. E escrevi em vários jornais, como o jornal do Chateaubriand e também no Diário Carioca, cujo diretor lá, a cabeça pensante do jornal, era Danton Jobim, uma figura notável como jornalista e como filósofo, o maior dos articulistas da imprensa carioca e brasileira naquele período. Então, no Diário Carioca, tinha um caderno de sociedades onde eu publicava a minha coluna, que era dirigido pelo Maurício Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, recentemente falecido. Perfeito. Entendeu? E também eu tive na última hora, cujo presidente era presidente mesmo durante esse período, era o jornalista Danton Jobim, onde eu ia, quando eu ia ser adido cultural e adido de imprensa em Hong Kong, solicitei a ele uma credencial para ser correspondente na Guerra do Vietnã. E ele prontamente me atendeu fazendo aquele discurso brilhante sobre a Indochina. A cultura dele era muito grande. Perfeito. Mas essa tua passagem no Diário Carioca, quais eram os seus colegas de trabalho mais ligados? Como é que funcionava? Ela tinha um Jean Bouchard, que era policial. Mas antes de tudo isso, estava lá, esteve lá o Jacinto de Torres, que foi o pioneiro do colorismo social no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Sim. O Jacinto de Torres era um aristocrata, neto do chanceler Lauro Miller, um homem que tinha um dog, um cachorro, chamado Shakespeare. Sim. Então esse homem, que morreu há pouco, uns 2 ou 3 anos, foi o pioneiro do colorismo social. Não foi o Ibrahim. O Ibrahim veio depois dele, copiando ele. E a ascensão dele foi porque ele foi escrevendo o Globo. O Ibrahim, ele atuou em que ano, mais ou menos? Só para mim ter uma década de 60, 70? Não, o Ibrahim começou nos anos 50. 50. No Globo. No Globo. E continuou no Globo durante muitos anos. E ele realmente, com uma penetração do Globo, continua muito grande, mais ainda agora, porque é o único jornal do Rio. Ele popularizou muito o colorismo porque ele foi um operário, um homem do povo. Veio da Baixada Fluminense, entendeu? Analfabeto em todas as línguas. Pensei que era um gênero que ele fazia, mas não é. Não era o fenômeno, foi o Globo que fez isso. E depois disso, o colorismo social no Brasil cresceu demais. Hoje tem mais de 1000 coloristas no Brasil. E o maior fenômeno desse grande estilo de jornalismo de elite, porque cada um tem sua elite, tem a elite na Royal Family London, da família real britânica, e tem a elite dos bilionários de New York. Cada cidade tem a sua elite. Então, no mundo inteiro, eu fiz uma pesquisa há uns 5 anos sobre isso, o que mais tem colunista social é no Nordeste brasileiro, onde tem os maiores índices de pobreza e miséria.
Mas como as minorias lá são ricas, para o local, eles, quando um colunista perde uma coluna, o outro, eles se reúnem e criam uma revista. Então, é inacreditável, mas a pesquisa mostra isso. Que o Nordeste brasileiro, no mundo inteiro, tem mais clube social. Todo ano eles têm um congresso em São Paulo, se reúnem no hotel de luxo. Olha. O colunista social nordestino e é o que tem mais mordomias também no mundo. Agora eu lhe faço uma seguinte pergunta. Qual era a visão que você tinha de Danton como seu, entre aspas, seu patrão? Como era visto essa pessoa? Ele deveria dos outros presidentes, chefes de jornais, porque ele era um intelectual, um homem que não estava envolvido com finanças, com problemas de pagamentos, nada disso. Ele está envolvido com a sabedoria dele, né? Jornalística e política. Tanto que ele foi senador nos anos 70 por 2 vezes. Eu votei nele. Nesse período eu trabalhava no jornal O Dia. Sim. E fiz campanha para ele no jornal O Dia, porque naquela época era o MDB. Era o MDB. Então eram os candidatos do MDB e o dono do jornal O Dia, e a notícia, era o governador interventor do Rio de Janeiro, de triste memória, Chagas Freitas. Perfeito. O senhor, já que o senhor falou em Chagas Freitas, vem uma pergunta aqui agora, em relação à ligação que você acha que você poderia existir do interventor Chagas Freitas com o governo federal. Era uma ditadura, era aliado. Ele era aliado. O Maurício Guimarães me disse, uma vez numa boate aqui no Rio, que ele, quando vinha ao Rio, frequentava a Vila Noturna, que era uma fachada aqui. Oh. A ditadura colocou o Chagas lá para mostrar para o Brasil e para o mundo que era uma democracia, que tinha um governador de oposição. Ele era mais governo do que os biônicos, os outros biônicos, os outros, todos eram governadores biônicos. Foi uma tristeza para a história política do nosso Estado. Ex-Estado da Guanabara. Perfeito. Então, na sua opinião, o Chagas Freitas ele seria um membro da estrutura da ditadura. Apenas com uma fachada de oposição que nunca existiu na prática. Você acredita numa possibilidade que em 1980, ou coisa parecida, que Danton Jobim estava cotado para ser governador do Rio de Janeiro? Você acredita que haveria um apoio do Chagas ou isso teria sido hipoteticamente criado, essa versão? Porque Danton afirma que seria indicado para concorrer ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Você tem algum fato, algum relato sobre isso? Eu vi esse comentário, mas eu presumo que jamais o senador Danton Jobim aceitaria ser um político biônico do Chagas Freitas. Com certeza não. Pela grandeza dele, jamais. O que não existiu nunca desse senhor interventor do antigo Estado da Guanabara, Chagas Freitas. Você já ouviu falar em alguma ligação do Chagas com o presidente Geisel na época, com o ministro-chefe do Gabinete Civil, Roberito Couto Silva? Sobre esse assunto, o presidente Geisel declarou, perguntado o que ele mais fez de ruim mesmo no governo dele, onde ele mais errou. E ele disse, exatamente por essa pergunta, foi a fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. Porque o Golbery insistiu, disse que ia transformar esse Estado interior pobre como São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, coisa que nunca vai existir. Que o Danton ele foi contra a fusão. Claro, foi contra a fusão. Ele era um homem do Rio de Janeiro. Foi contra a fusão. O outro lado é o interior.
Então, Golbery queria a fusão. Insistiu. O Geisel, o presidente Geisel, o general Geisel, eu sou muito amigo do secretário particular dele, até uma espécie de filho adotivo, que é o Berto Barreto, Sim. entendeu? E ele sabe, com toda a história, que o presidente Geisel falou isso. O que ele fez de pior na presidência dele. O maior erro do caso que ele cometeu foi essa fusão. Entendo. Agora, em relação, voltando lá no Diário Carioca, existe algum fato pitoresco que você lembre? Alguma coisa que tenha sido... Eu, nesse caderno que tinha Sociedade, que era dirigido pelo Maurício Azevedo, eu escrevi uma nota na minha coluna. Isso no Diário Carioca? Yes. Nesse período eu morava no Hotel Glória. Hotel Glória. Hotel Glória. Eu morei anos no Hotel Glória. E uma senhora, vamos supor, do Café Society, porque existia aquelas pessoas no passado, você lembra do Café Society? Eram as pessoas que não eram do Society e entravam para o Society. E era divorciado de um homem muito rico, não era divorciado, era desquitada, né? Ela disse para mim que tinha um romance com o Jânio Quadros. E como eu morava no Glória, e o Jânio Quadros se hospedava no Glória, eu um dia encontrei essa senhora esperando subir para o apartamento do Jânio. Ela estava numa cabine telefônica dentro do hotel, e quando ela saiu, eu com a minha habilidade disse, se ela apertar o botão para subir, é porque o Jânio vai receber. Se ela apertar para descer, é porque foi recusada. E ela apertou para descer. Quando ela apertou, ele disse, o Jânio te recusou. Ela jogou uma bolsa, a bolsa que ela tinha na mão, em cima de mim. Quase me derrubou, uma bolsona. Aí, uma bolsada, né? Bom sentido. Aí eu disse, olha, eu vou escrever tudo isso aí. Ela disse, você não se meta, porque eu te põe na cadeira. E publiquei no domingo. Dias depois apareceu o repórter de polícia do jornal, um senhor chamado Timbaúba. Lembrando de Diário Carioca. Ele disse, olha, Jafé, você está sendo processado e você vai ser condenado. Porque essa senhora tem uma advogada, mas você tocou num ponto conservador da elite. Você fez uma denúncia grave contra a senhora, que tinha acabado de disputar. E então a melhor coisa que você faz agora é pegar um avião e voltar para a tua terra, que é a Inglaterra. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Fui para Londres. Antes fui lá no estado do Rio, pedi ao governador Roberto Silveira um emprego no escritório comercial, antes do processo ser julgado lá. E ele ligou para o presidente Kubitschek, e eu fui nomeado, ele disse, volte para o Rio, pega a sua nomeação e embarque. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei mais de um ano. Mais de um ano. Mas eu fui morar na Embaixada Brasileira, em Mount Street, com outro embaixador, o Chateaubriand. Olha, e quando foi isso? Que ano? 1960. 1960? Durei e ninguém me demitiu. Olha, e você... Agora eu vou contar um detalhe importante sobre esse episódio. Seu pai não estava mais no jornal. Danton, meu avô. O teu avô, não sabe, mas de qualquer maneira ele estava participando. O diretor, o dono do jornal, era o Horácio Carvalho. E ele me mandou um recado pelo Maurício Azevedo, dele que eu estava demitido. Um comportamento muito ordinário desse homem, ele já morreu, mas foi muito ordinário o comportamento dele. Depois veio o De Gregório, que era muito amigo do seu pai, te lembra o De Gregório, deputado Augusto De Gregório? Era muito amigo do seu pai. Chegou e disse, olha, eu vou lhe pagar o dinheiro, vou lhe dar o dinheiro para você comprar sua passagem para Londres. Porque o Horácio fez uma indignidade com você. Nesta época, desculpa, Não pode. Nesta época, o José Eduardo Macedo Soares. Era o dono do jornal. Grande articulista. Grande articulista. Ele estava escreveram tentou um grande articulista. O Horácio Carvalho foi o herdeiro dele.
Sim, o mas- J.E. de Macedo Soares. J.L. Macedo Soares. Entendeu? Você teve contato com os Não, não Macedo tive. Soares? Estou falando para as pessoas que eu tive Sim. contato. Como foi o seu avô, foi o Horácio Carvalho, na noite ele era uma espécie de apaniguado do vice-presidente da República na época, João Goulart. Perfeito. Em relação à eleição da Miss, se eu não me engano, Miss Rio de Janeiro, que foi no Quitandinho, você estava presente? Não, estava em Lourdes nessa época. Você estava em Londres. Estava em Londres. Foi o Diário Carioca que fez patrocinou, se eu não me engano, isso, né? Eu creio que o Diário Carioca era um jornal muito lindo, era matutino, né? Muito lindo. A elite adorava o Diário Carioca. Ele ficava no edifício na Avenida Rio Branco, perto daquele edifício à noite, naquela jogatina ali. Sim. Era o Diário Carioca e o Correio da Manhã. Eram os grandes matutinos do Rio. Como eu disse, existia o matutino e o vespertino. Então, agora, eu estou escrevendo um livro chamado Colonismo Social, Ascensão e Queda. Quer dizer, a ascensão foi dos anos 54 até o final da década de 80, mais ou menos. Né? Aí veio a queda, porque muitos jornais foram fechados na ditadura, né? Como o Correio da Manhã, Diário da Noite, Diário Carioca não foi, mas foi fechado. Encerrado. Mas foi da ditadura. Entendeu? Você tinha umas 10 jornais, no mínimo 2 ou 3 colunistas. Então você acordava, você tinha um bocado de jornal para ler, para ver o que estava acontecendo. Porque a vida noturna naquela época era muito intensa. Você chegava, por exemplo, no Sacha, era um da moda muito famoso. O Sacha ficava na Lagoa? Não, o Sacha ficava aqui, Copacabana. na Avenida Atlântica, que aparece. O padre Antônio Vieira na rua perto aqui. Você encontrava a elite era toda engravatada, você conhecia as pessoas. Era uma elite de nome e sobrenome. E que mandava no Rio de Janeiro. Era poderosa. E chique e elegante. Elite, o embaixador Walter Moreira, sabe, o grande banqueiro, né? O Arthur Bernardes Filho foi presidente da República, o Dildo Souza Campos, tem os Marinho Vegas, os gays do Copacabana Palace. Os gays? O senhor teve algum relacionamento? Demais, elite, que eu passei 40 anos naquela piscina. Muito amigo do hotel, tio Otávio Gay. Depois Dona Maria vinha, ficou a viúva e ficou tomando conta do hotel. Os filhos dela, o Jorginho Gay, o famoso playboy internacional, um grande amigo meu, que morreu pobre. O Copacabana Palace era a sala de visita do Rio. Hoje é um lugar que você entra, está cheio de turista rodoviário, é uma pobreza. Tudo isso que escreve aí nos jornais é mentira. Porque eu fiz a minha vida lá no Copa, eu chegava lá, tinha cheio de celebridades, nacionais e internacionais, trazido pelo Jorginho Gay e o embaixador de Hollywood, que você ouviu falar dele, Hal Stone. Então, o Rio era uma festa bonita. Hoje o Rio está em decadência. Por isso mesmo as colunas sociais acabaram. Não tem mais coluna social. Peraí, tá cheio o cartão. Ok? Viu que foi? Não, tá cheio o cartão dessa câmera aqui. Cadê o Porque cartão? eu não tenho outro. Isso aí morreu. Então, Não, continuamos ali. muito boa entrevista, hein, cara? O que você... Peraí, voltamos aqui. Vai falando que eu vou apagar. Vê se apaga. É isso que eu vou fazer. Desliga aqui. Pra quê? Porque enquanto isso a gente vai só...